Olá a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos. Vocês estão no canal da Semente Estrelar. Se é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo. Se gostar da tiragem, não saia sem antes fazer a sua inscrição, ativar aí o sininho, não custa nada, é grátis e é a única maneira de receber as próximas notificações. Para aqueles que já é costume estar aqui comigo, a minha gratidão pela vossa conexão, energia de troca pela leitura grátis, o like na tiragem, o comentário e, se puderem, a partilha deste vídeo. Bora lá para mais uma tiragem coletiva com duas opções de escolha e com o tema ele ou ela fica ou sai da minha vida, da minha, da vossa, consoantes. Eu vou mostrar aqui as duas opções de escolha, vou baixar um bocadinho a câmera para poderem escolher com mais calma e, se precisarem de mais tempo, façam uma pausa no vídeo neste momento para se conectarem. A primeira opção nós temos aqui a concha e a segunda opção temos a estrela do mar. Eu vou utilizar diversos oráculos e vou conjugar, não é? Uma carta de cada oráculo. Vou seguir intuitivamente. Não quer dizer que utilize exatamente os mesmos oráculos ou da mesma ordem, não é? Nas duas opções. Portanto, vou-me deixar guiar pela minha intuição. Portanto, se quiserem tentar complementar as duas tiragens, sigam também o vosso instinto, aquilo que a vossa intuição vos ditar, ok? Eu vou começar pela primeira consulta aqui da nossa concha e vamos começar então por puxar a energia desse ser de luz, utilizando aqui diversos decks. Vou começar com este dos arcanos maiores. Vamos tentar ver aqui um panorama geral, se existe energia para ele ou ela ficar ou sair dos vossos caminhos, relembrando que é uma tiragem coletiva e, portanto, saibam e devem, não é, adaptar ao que fizer mais sentido para o vosso momento de vida, para o vosso caso em especial. O ermita, o afastamento, a necessidade que eu tenho de me retirar para pensar, não é? Durante esse retiro em que eu me afasto e em que eu penso, eu tenho saudades. Eu tenho saudades, mas continuo sem ter nenhum tipo de atitude, porque preciso de amadurecer as ideias. Ok? O ermita é aquele que busca algo mais, que busca respostas, que busca o significado das coisas, o porquê das coisas, mas que ainda não encontrou a resposta e que está nessa busca. Portanto, existe aqui uma falta de certeza juntamente com uma força, que é alguém que nesse isolamento tem vontade de procurar, mas tem um poder muito grande de controle dos instintos, das vontades. Podemos estar a falar de uma pessoa orgulhosa, não é? Termina aqui com o Sol e a força com o Sol é claramente um ser amado que tem a sua vaidade e o seu orgulho, ok? Não é uma pessoa que tenha aqui energia de baixar a bola, de ser mais humilde. Poderá vir a ser no futuro, talvez, porque temos aqui uma energia que me fala em vir a atingir um amadurecimento, não é? Mas por muito importantes que vocês sejam na vida dele ou dela, eu acredito que vocês fiquem com a sensação do contrário, porque a pessoa não demonstra, a pessoa esconde, a pessoa guarda para ele ou para ela, não é? E muitas vezes fica ali a remoer tudo aquilo que sente dentro de uma capa de vaidade, uma capa de orgulho, de querer transparecer para o mundo externo que é inabalável, mas que por trás dos panos, entre quatro paredes, é uma pessoa que pensa muito, incluindo que se dá a pensar, não é? Quando se olha ao espelho, quando se olha para dentro dele mesmo, ele pega-se a pensar no sentimento que tem de não conseguir desconectar, não é? E isso às vezes confunde-o um pouco, não é? Porque não vou mentir, não é? Tenho a obrigação de vos dizer a verdade.
que esta pessoa já tentou viver outras coisas, seguir a vida, mas que não consegue cortar esse laço completamente. Há aqui algo, porque a força, como o próprio nome indica, tem aqui uma energia com muita força. Um elo de pensamento, uma conexão, um sentimento, só que tem muita intensidade, mas é escondido, é reprimido, não é? Há uma verdade para ser revelada. E aqui falamos do que está a ser ocultado, do que está no oculto, e eu não me permito neste momento viver e não me permito revelar. Agora, que existe sentimento? Existe, mas eu viro as costas. Eu viro as costas, mas não é aquele virar de costas indiferente ao sentimento. É um virar de costas em que eu vou remoer o sentimento que tenho, mas que não transpareço para ninguém. Eu vou remoer em segredo. E no meu segredo, eu tento encontrar a luz para o meu caminho. Já tentei encontrar esta luz em separado do sentimento que eu tenho, mas eu não consigo. Mas ao mesmo tempo eu tenho orgulho, não é? Podemos estar a falar de casos em que o voltar atrás implique quebrar o orgulho, dar o braço a torcer. E estamos a falar de um ser amado extremamente orgulhoso que tem essa dificuldade e que muitas vezes, mesmo sabendo que o caminho da felicidade implica abaixar a bola, ele tem uma resistência muito grande para abaixar a bola. Parece que a minha razão, a minha vaidade tem mais peso do que a minha própria felicidade, não é? Parece um pouco absurdo, mas existem realmente pessoas assim, não é? Há pessoas que a nível evolutivo, tanto a nível pessoal, emocional, como a nível espiritual, ainda estão uns passos atrás, não é? E que o peso da razão, da vaidade, de eu não dar a parte fraca, acaba por ter mais peso do que aquilo que eu, no fundo, até sei que é o caminho da minha felicidade. Porque o ermita está a encontrar a luz em direção a este sol, mas vem a força, que é a parte que eu reprimo, e vira as costas ao próprio sol, ao próprio sentimento, à própria verdade. Então é alguém que mente para ele próprio em prol da capa que usa, da muralha que ele próprio criou no seu entorno. Porque aqui estamos a falar de uma pessoa que criou uma muralha de proteção por um sem número de motivos que podem variar de caso para caso. Aqui com o tarot de Osho, a totalidade, a carta do 5 de paus, a ruptura, que representa aqui o arcano da justiça, e a aventura. Ou seja, o que é que eu vejo aqui? A pessoa quer sair da vossa vida. No íntimo dele ou dela não quer sair. Não é? No íntimo, na fonte da alma dessa pessoa, é alguém que não quer sair porque temos o Sol e temos uma carta que me fala em recomeço. Não é? Temos aqui, inclusive, a imagem de uma criança que parece que voltou a nascer, que vem da escuridão. Parece que a criança está a caminhar e que vem daqui da escuridão, desta escuridão, vai a iluminar o caminho e finalmente permite-se renascer e já está a chegar ali ao arco-íris, ou uma parte do caminho em que realmente encontra a luz no fundo do túnel. Vejam só como as cartas falam umas com as outras, não é? O ermita aqui, ainda por amadurecer, cheio de vaidade, cheio de orgulho, a tentar encontrar a luz, a direção, o caminho, não é? O pormenor da coruja que fala em atingir uma sabedoria maior e finalmente eu permito-me renascer e encontro a luz ao fundo do túnel. Mas quando encontra a luz, ele já não vai como o ermita, ele já vai como uma criança, porque ele permite-se renascer.
Então temos que ter aqui uma mudança a nível de morte e renascimento e que pode significar o romper paradigmas, o romper barreiras, o romper crenças limitantes, o romper orgulho, o romper um estilo de vida. Esta carta fala de ruptura, mas pela imagem nós vemos uma pessoa que vai ficando aqui a reprimir o próprio instinto e as próprias vontades, chega aqui a um ponto em que vai reprimindo tanto que vai ficando ali oprimido, não é? Reprimido, em conflito com ele próprio, que esta carta fala de conflito, tanto com terceiros como conflito interior, que ele chega a um ponto, não é? Que neste esforço grande, não é? De repressão, ele acaba por romper, ele acaba por já não aguentar mais e querer aqui dar aso à sua própria vontade e a um renascimento, não é? Em que ele realmente rompe barreiras e chega à conclusão que eu tenho que me permitir a ser feliz. E o único caminho para eu ser feliz é a quebra da bola, é baixar a minha bola. É chegar a um patamar em que a própria vida me faz perceber que eu tenho que parar um pouco a minha teimosia e tenho que entender que o rumo das coisas eu não posso olhar só para as minhas vontades, não é? É a vida a dizer alto lá, para aí um bocado, baixa um pouco a tua bola, tenha um pouco mais de empatia pelo outro, pelo próximo, como é que tu ficarias se estivesses no lugar do outro e desce aí um bocado do teu pedestal, não é? Há necessidade de romperes aí alguns padrões de comportamento que neste momento não estão a acrescentar para a tua própria felicidade. Podemos ter aqui casos que vocês já entraram em conflito direto com essa pessoa, a nível de confronto de comportamento e que tiveram aqui uma ruptura realmente. Poderia ter sido alguém que se afastou, ou então vocês a proporcionarem este afastamento por já não aguentarem mais essa forma de serem destratados por parte dele ou dela. Podem adaptar ao que fizer mais sentido para a vossa história, não é? Respondendo diretamente à pergunta da tiragem, o título do vídeo, ele não quer sair dos vossos caminhos, mas é uma pessoa que luta todos os dias, é alguém que tem que matar um leão por dia para se manter afastado, não é? Pode ser alguém que neste momento tem que lidar com terceiros e que seja influenciado por energias que o cercam e que de alguma forma o influenciam a não se aproximar de vocês. Pode ser outra relação que a pessoa mantenha, pode ser um familiar, podem ser amizades, tentem adaptar ao que fizer sentido, não é? Algum tipo de influência que também não seja benéfica para que a pessoa se apresse em termos de tempo a fazer alguma coisa a nível de mudança de comportamento. Temos a carta do tempo, que vem comprovar uma vez mais que é uma pessoa lenta e que existe o tempo certo para tudo. Este amadurecimento, visto que é alguém que tem uma resistência para amadurecer, ou seja, tem o chamado da alma para amadurecer, mas depois, devido à teimosia, ele teima em resistir. Ele teima em insistir em comportamentos que não são favoráveis para a mudança e que só vai proporcionar uma espera ainda maior. Então temos aqui o fator tempo, não é? O relógio a contar os minutos, os segundos, as horas, os dias, os meses, para alguns casos até os anos, não é? E a pessoa sempre na resistência, sendo uma pessoa lenta. No entanto, esta carta também me indica que existe o tempo certo para tudo e que às vezes o tempo certo não é o tempo que nós queremos, é o tempo que nós precisamos. Não é? É uma pessoa que quer comunicar e que se segura muito para enviar uma mensagem, para fazer uma ligação
e que autossabota aquilo que sente, aquilo que quer. Não é? Podemos ter aqui realmente energia de influência de terceiros, porque temos aqui o 5 de paus e a carta da cobra, não é? Isto pode significar um triângulo em que a pessoa está metida numa outra relação e enquanto lá estiver, essa terceira energia é uma influência para a pessoa se segurar e não vir na vossa direção. E nos casos de triângulo, é alguém que, mesmo acompanhado, se sente extremamente solitário. E que nessa solidão ele não tem nesse relacionamento uma completude, uma plenitude, uma realização. Portanto, é alguém que não está satisfeito neste momento. Não é? Pode até ser uma pessoa casada, para alguns casos, e que tem lá algum tipo de conflito no outro lado. Não é? E podemos estar a falar de alguém que também, para evitar prejuízo a nível maior nessa outra relação, a nível de conflitos, de discussões, de perdas entre eles os dois, ele acaba por fazer a vontade à outra pessoa no sentido de evitar ainda pior ambiente. E então ainda se reprime mais, ainda atrasa mais a situação. Para outros casos, para quem não é triângulo e não está noutro relacionamento, pode ser alguém que tem outras energias na sua vida, incluindo a nível de alguma inveja na vida dele ou dela, ok? Olho gordo, amizades que a pessoa em algum momento na vida depositou confiança e que neste momento ou mais para a frente a pessoa vai-se aperceber que afinal não eram dignos de tanta confiança assim. Também existem esses casos, amizades que vão ser rompidas, pode ser uma pessoa com muitos contatinhos, com relações mais superficiais que não agregam. Também podemos adaptar para esses casos. Uma pessoa que se envolve sem grande compromisso, com uma dificuldade de mergulhar a nível de comprometimento e de responsabilidade num relacionamento duradouro e mais sério. O olhar para dentro, que é precisamente o significado da carta do ermita, em que eu desfoco o meu olhar do outro e eu olho para dentro de mim. E ao olhar para dentro de mim, eu faço um julgamento de mim próprio, não é? Do meu eu régio. Esta carta fala do fundo do meu ser, da minha alma, o meu eu régio. Portanto, é o fundo da minha alma. O que é que eu quero para a minha vida? Que escolhas é que eu fiz até agora que eu quero ressignificar? E há algo aqui para ser revelado. O contador de histórias. Esta carta fala-me em abrir o livro. Fala-me numa revelação futura, inclusive tem ali a chave, não é? Para contar uma verdade, para deixar vir realmente uma verdade à tona. O próprio Sol, aqui, eu há bocado frisei, que me fala da verdade que ele vira às costas. Portanto, isto também pode significar que esta pessoa não foi completamente aberta com vocês consoantes e que alguma coisa na sua vida ele ou ela escondeu. Ele ou ela não revelou. Então vocês podem ficar aí desse lado a questionarem-se o porquê desta pessoa ter determinado comportamento, por não conseguirem entender ao certo, não é? O significado do comportamento, das atitudes desta pessoa em especial. Mas aqui a espiritualidade alerta que existe algo que vocês ainda não sabem dessa pessoa e que pode condicionar o facto de ele não ter nenhum tipo de movimentação neste momento relativamente a vocês consoantes. Porque temos aqui um livro aberto, o que me indica que o livro neste momento está fechado. E que existe uma resistência em contar algo, em revelar alguma coisa. É alguém que o quer fazer, mas que se segura muito.
e que tem influências, como eu já disse, e que vocês têm que adaptar as influências dessa pessoa à realidade da vida pessoal de cada um, tá bom? Há aqui algo para ser revelado, vai haver comunicação mais à frente, uma necessidade de esclarecimento de alguma coisa. Porquê? Porque neste olhar para dentro, neste julgamento, que eu não demonstro para o externo, mas que existe em segredo, um julgamento que eu faço de mim próprio, eu acabo por ficar com um peso na consciência que vai intensificar com o tempo. Então eu entro em conflito comigo próprio. Porque eu tenho uma cobrança para esclarecer alguma coisa, para revelar alguma coisa. Existe aqui um pequeno grupo que vocês poderiam ter sido traídos ou que esta pessoa ocultou uma outra relação que já tinha ou um outro estilo de vida que já tinha na sua vida. E o resultado dessa falta de abertura é que vocês hoje em dia não confiam nessa pessoa e que têm uma dificuldade muito grande para confiar porque foi alguém que se revelou sem responsabilidade afetiva, não é? Nós até podemos entender que a pessoa no momento não esteja nas condições para assumir compromisso, para assumir algo mais, não é? Mas depois vem a outra parte que fala do comprometimento que eu tenho que ter com o sentimento do outro, pelo menos dar uma satisfação, deixar o outro esclarecido do porquê que neste momento não é possível. E aquilo que eu sinto aqui é que não houve uma satisfação. Não é? Vocês ficaram sem uma satisfação por parte dessa pessoa, sem um cuidado, e acabou também por ser isso que, no fundo, contribuiu para a mágoa. O 7 de copas, alguém que tinha e que tem mais do que uma possibilidade e que se perdeu ali com outras influências. Os enamorados que me fala de sentimento, mas continua-me a falar na dúvida da pessoa se manter em cima do muro. E o pajem de copas, cá está, que vem confirmar que este livro vai ser aberto, que vem comunicar sim, mas que ainda traz com ele alguma imaturidade, porque o pajem, ele não é um cavaleiro nem é um rei. Ele é um pajem, é um valete, é imaturo. Pode ser alguém a nível de idade mais novo ou mais nova que vocês, mas para a grande maioria das pessoas não é em relação à idade. É mesmo em relação à maturidade emocional, que comparativamente a vocês consoantes, é uma pessoa mais imatura. É uma pessoa mais verde, mais despreparada, até mesmo para ter uma responsabilidade a nível de dar uma satisfação ao outro, que foi também isso que faltou aqui. A pessoa neste momento está num período de introspeção, de refletir muito, passa aqui por momentos de saudade, porque é alguém que tenta seguir aqui outro caminho, mas não consegue desvincular o vínculo, não é? E portanto entra em conflito com ele próprio, porque ele tenta, mas não tem sucesso, não é? Então acaba por se autossabotar. E vai chegar a um ponto em que vai ter a necessidade de romper, não é? Há aqui uma cobrança muito grande para ele ou ela ser justo. E ser justo não só com vocês consoantes, ser justo para ele próprio. Porque nas escolhas que fez, ele acabou por não ser justo com ele mesmo. Porque acabou por se iludir, esta carta fala de ilusão, com outras possibilidades, com outras áreas da vida, com outro relacionamento, que acabou por sair frustrado, porque hoje em dia a energia do lado de lá é de discórdia, é de conflito. Então, seja lá o que for que ele se tivesse iludido, que ele tivesse escolhido, é alguém que hoje em dia não está pleno, não está realizado. E que de uma forma sistemática e com muita força, ele esconde em segredo, não é? De uma forma oculta,
a saudade, o sentimento, a lembrança de vocês consoantes e uma vontade muito grande de comunicar, que vai comunicar e que vem para resolver alguma coisa. Aqui este livro aberto traz a chave e este arcano representa o arcano da justiça. E a justiça, ela resolve as coisas a bem da verdade, verdade da qual ele virou as costas. Ele teve uma grande resistência, e ainda está a ter, para aceitar a verdade que é. Uma pessoa teimosa que insistiu em tapar os ouvidos àquilo que a própria alma lhe dizia a toda a hora. Por se ter iludido com um outro caminho. E sabem aquelas pessoas que escolhem mal e começam a quebrar a cara e começam a perceber aos poucos que realmente escolheram mal, mas não querem admitir e de uma forma teimosa querem insistir naquele caminho só para não dar o braço a torcer? É mais ou menos isso que nós temos aqui. Simplesmente ele vai prolongando no tempo essa teimosia e vai também aumentando a falta de completude e infelicidade dele próprio. Até que chega aqui a um ponto, não é? Que os próprios conflitos interiores e os conflitos que ele tem com terceiros vai acabar por romper de uma forma até mesmo repentina. Não vai aguentar mais, não é? E lá vem ele aqui com a energia de comunicação para resolver alguma coisa, para dar um esclarecimento. A carta de fazer um esforço que vem na mesma representada pelas crianças, não é? Que me fala em renascimento, e vemos ali o menininho a dar um afeto na menina, o que me indica aqui que ele vai abrir comunicação de uma forma ainda emocionalmente imaturo, porque é despreparado, mas que vem com a intenção de fazer alguma coisa diferente, de fazer um esforço, de reconstruir algo de diferente da parte dele ou dela. E porque este grande chamado? Porque é que não consegue seguir a vida? Temos aqui a carta que fala em atrair a alma gêmea. Portanto, mais de 90% são almas gêmeas. Então, quando existe conexão espiritual, eu por muito que me envolva com outra pessoa, por muito que tenha um objetivo muito concreto na minha vida, e que me dediquei àquele objetivo de corpo e alma, há propósito espiritual com aquilo que eu deixei ficar lá para trás. Então, obrigatoriamente, eu vivo num conflito, porque energeticamente eu não me consigo desvincular. Há um chamado que é para além da carne. E vocês sabem perfeitamente que a conexão que têm com essa pessoa vai muito para além do corpo e do físico e da carne. É algo que é inexplicável, porque estamos a falar do chamado das almas. Então são pensamentos que atraem um ao outro, são sentimentos que atraem um ao outro. Quando um de vocês está mais agoniado ou não está bem, o outro, mesmo que esteja no outro lado do mundo, é bem capaz de sentir. Porque esse elo magnético é imensamente forte. E a carta que me diz que vale a pena esperar, não é? Este tempo demorado, que o relógio passa, o calendário passa e nunca mais acontece nada e está tudo na mesma e parece que a pessoa morreu, há um tempo certo para tudo acontecer. Existe aqui uma sincronização espiritual. Para quê, Diana? Porque é que é necessário esperar tanto tempo? Meus amores, porque para tirarmos um aprendizado, às vezes precisamos de passar por alguns ciclos na vida que incluem quebra de cara, incluem aprender através da experiência de vida, enquanto temos contacto com terceiros, não é? Que realmente o caminho não seria por ali. É preciso tempo para parar de resistir e para baixar a bola, para quebrar o orgulho e o ego. E tudo isso é um propósito para a evolução da alma dessa pessoa, não é? E portanto, isso não é
conseguido no espaço de 2, 3 dias, no espaço de uma semana, muitas vezes demora mais de ano. Não é? Porque estamos a falar, inclusive, de casos que a pessoa pode estar num outro casamento e que tem que perceber realmente que o caminho não é por ali, tem que quebrar a cara lá do outro lado, tem que resolver pendências e só depois é que estará preparado, não é, para o retorno. Respondendo à pergunta do vídeo, a pessoa sai, não tem energia de sair da vossa vida, muito pelo contrário. Tem energia de alguém que ainda volta e volta disposto a fazer um esforço, mas que tem que tomar uma decisão. E esta tomada de decisão significa abrir mão, abdicar de alguma coisa. Reconhecer que escolheu mal, baixar a bola, quebrar o orgulho. Deixar ficar algo para trás e resolver o que tiver que resolver com outras energias, não é? É alguém que tem que ter a coragem de olhar para dentro e encontrar-se com a sua própria alma. Olhar nos olhos ao espelho e reconhecer: olha, escolheste mal, fizeste borrada, tens que voltar atrás, tens que dar o braço a torcer, tens que ressignificar a forma como estás a ver a história. Tens que ressignificar a forma como achas que te deves comportar nos relacionamentos e na vida em geral. E chegou a hora de crescer. E o ermita e o olhar para dentro fala-me de crescimento. Fala-me da pessoa se permitir aqui a um renascimento de uma forma mais amadurecida. Vem um homem ou uma mulher completamente maduro? Não. Mas comparativamente àquilo que foi lá atrás, vem um pouco mais crescido, não é? Portanto, algum tipo de evolução poderemos ter. O 4 de ouros, alguém que tem um apego, mas que é muito fechado e marrento, que insiste nos comportamentos que tem tido até aqui e que pode também ser apegado à matéria, ao dinheiro, ao material, àquilo que já conquistou a nível de estabilidade financeira, mesmo que esteja noutra relação, está muito preso às conquistas que têm a nível de dinheiro. Não é? Se tivermos aqui casos de partilhas, uma pessoa que não quer ficar a perder e que é avarento, até mesmo na matéria do sentimento, é avarento para entregar, para demonstrar afeto. A pessoa tem o sentimento com ele, que é com grande força, mas demonstra apenas um nico, demonstra apenas um peixinho que temos ali naquela taça. Imaginem que este peixe é uma gota neste oceano imenso. Portanto, é alguém que tem dificuldade de demonstrar o sentimento por completo. O 6 de ouros, a carta do 6 de ouros, fala-me também na matéria. É uma carta que, juntamente com o 4 de ouros, me fala na importância do bem-estar material, na importância do não abrir mão de algo que eu conquistei a nível de conforto financeiro. E o 9 de copas, o sentimento, uma carta de copas no meio de duas de ouro, não é? Afinal, existe o sentimento, apesar de ele ou ela ser duro na queda. O sentimento está lá, um desejo sexual muito grande também, mas reprimido, escondido, não é? E vou priorizando assuntos que dizem respeito ao meu bem-estar a nível monetário e torno-me uma pessoa mais dispersa, sem foco, uma pessoa mais fria e desfocada daquilo que eu sinto, daquilo que eu quero. E vou insistindo em dar as costas, lá está a resistência, em dar as costas à verdade. E a verdade está no meu interior. E olhem, corta mesmo com o cartão de pagamento do banco, não é? Portanto, que vem confirmar, a simbologia do tarot não é por acaso, não é? Vem confirmar este apego à matéria,
às conquistas financeiras, àquilo que eu tenho e que não quero perder. Não é? E depois metemos nos pratos da balança o que é que vale mais na vida. É a conquista que eu tenho até hoje a nível de dinheiro, a nível de financeiro, ou é aquilo que o dinheiro não paga? O que é que será que tem mais peso? Não será que chegou a hora de tentar equilibrar melhor esses pratos da balança? Não será que dei demasiada importância a uma situação e a outra ficou completamente desconsiderada? E agora eu venho sentindo a falta? Então cá está, é uma pessoa que, como a própria carta do tempo indica, tem que tomar consciência neste aprendizado que, no fundo, apesar de ter magoado o outro, apesar de termos aqui uma quebra de confiança perante vocês, é alguém que, acima de tudo, vai tomar consciência que se traiu a ele próprio. Porque não foi colher a completude que ele um dia idealizou que iria ser possível por aquele caminho e que vai romper. Até porque tem uma cobrança de esclarecimento, de ser correto, de renascer. Mas vem sempre aqui, muito vincado, a parte material de não querer ficar a perder do lado de lá. De ter uma dificuldade em abrir mão, por muito solitário que eu me sinta, não é? Por muito infeliz, eu tenho uma tendência em prolongar no tempo a indecisão, a ausência de escolha e prolongar a situação tal e qual como ela está, porque eu estou na minha zona de conforto. Eu estou na minha zona de conforto. E eu tenho dificuldade em saltar fora porque eu não quero perder. Mas há um chamado para aquilo que eu deixei ficar para trás. É por isso que eu estou em conflito, até não aguentar mais e abrir uma comunicação com uma chave para resolver alguma coisa, para dar a virada de chave. Portanto, respondendo à pergunta, esta pessoa não tem tendência de vir a sair da vossa vida, a não ser que no futuro vocês assim o decidam. Ok? Espero que a leitura tenha feito sentido aqui da primeira opção. Escrevam nos comentários se acham que ressoou com a vossa situação de vida. Eu vou organizar aqui a mesa e vamos dar início, então, à segunda consulta. Para quem quiser ficar e complementar ambas, ou utilizar cada uma para pessoas diferentes, também é possível. Escrevam um pouco da vossa história aí nos comentários. Eu leio todos os comentários, ok? Gosto muito do feedback aí desse lado, de saber se bateu, se não bateu, o que é que vocês sentem com aquilo que é exposto aqui no canal da Semente Estrelar, no decorrer das tiragens que são feitas. Vamos então passar para a segunda consulta da Concha do Mar. E vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou utilizar alguns oráculos de forma intuitiva. Não significa que sejam exatamente os mesmos. E vamos lá dar aso à intuição. Firmem o pensamento nesse ser amado ou nessa ser amada. Tragam a energia para a mesa, relembrando que é uma tiragem coletiva e vocês podem e devem adaptar à situação de vida atual de cada um. O vídeo é temporal e é válido no momento em que o encontrarem e o abrirem. Vamos com arcanos maiores, que é a energia de força, não é? Energia de arranque. Será que ele ou ela fica ou sai dos vossos caminhos? O arcano do mundo. O arcano do mundo é um arcano que só com esta carta confirma que a pessoa tem sentimento por vocês.
é uma carta de plenitude, de realização. Então, se temos este chamado de plenitude e realização e até de esclarecimento, que a carta do mundo fala de esclarecimento, é porque existe a ausência de plenitude, de realização. É alguém que está em busca disso. E que para buscar esta plenitude, essa criatura que vocês mentalizaram anda aqui às voltas, porque esta carta faz aqui o formato de uma roda, não é? E o mundo, ele gira nesta roda, não é? Se em algum momento de vida esta pessoa vos desconsiderou, desprezou, deixou ficar para trás, tenham a certeza que o mundo gira e a pessoa gira com o mundo e as coisas mudam, não é? E o que era ontem já não vai ser hoje, o que é hoje já não é amanhã, não é? A visão que eu tenho das coisas, entretanto, modifica até pela experiência que eu vou tendo, pelo aprendizado que a própria vida me dá, não é? Então, provavelmente, tanto essa pessoa como vocês já passaram aí por uma longa jornada de altos e baixos. Para quem já teve uma relação com essa pessoa, já passaram por todos os arcanos maiores do tarot, até que chegaram aqui ao último, não é? Que é o arcano do mundo. É quando nós chegamos ao fim do túnel e temos uma necessidade de renovar. Temos uma necessidade de mudar de página. De mudar algo, de alguma forma das coisas não continuarem daquele jeito. Ou no mínimo dos mínimos, de ressignificar aquilo que está a acontecer. Porque há uma necessidade de trazer leveza para a situação. Talvez venham de uma jornada pesada, desgastante, cansativa, até que eu chego àquela parte do túnel em que já estou mesmo no fim. E eu não quero continuar a seguir aquela trilha, aquela linha pesada. Eu quero me permitir, tipo o comboio, ele quando quer mudar o destino, não é? E as prioridades e as paragens que ele quer fazer na vida, ele muda de linha. Ele tem a capacidade de mudar de trilha. Então há aqui uma necessidade de mudança de trilha, mas para um caminho com paisagens mais leves, com paisagens mais bonitas, mudar alguma coisa, não é? Para chegar a essa tal completude, a essa realização. Esta carta por si só, se representar o ser amado, então fala-me de uma pessoa orgulhosa e vaidosa que pensa, não é? De uma forma ilusória, ele ou ela pensa que o mundo gira à volta dele ou dela. Então temos aqui essa dificuldade para uma boa percentagem em que tiveram dificuldade de lidar com essa pessoa porque ele ou ela, por algum motivo, achava que o mundo tinha que girar à sua volta, que vocês tinham que estar aí à mercê sempre que ele ou ela desejasse e que as coisas tinham que ser feitas ao seu jeito. Então podemos ter orgulho e podemos ter vaidade, uma pessoa que se acha. Portanto, necessidade de baixar a bolinha, necessidade de atingir um maior nível de humildade. Não é? Porque o contrário do o mundo gira à minha volta é eu ganhar consciência que tenho que ser humilde e que tenho que ser também reconhecedor do valor do outro. E que aquilo que conta não é apenas aquilo que eu vejo no espelho, por mera vaidade. Tenho que considerar também o valor do outro. Aquilo que o outro muitas vezes me quis dar ou me deu e eu não soube valorizar. O julgamento, a renovação, que representa o julgamento. Este é o arcano maior, mais forte, que me fala em retorno de alguém do passado. E fala-me da pessoa a fazer um julgamento interno das coisas, dos comportamentos, das atitudes que teve ou que não teve, um julgamento da própria vida, de passado, presente e futuro. O que é que eu fiz até aqui
até este fim de túnel e qual é a trilha que eu quero seguir, porque eu quero mudar de trilha. E aqui parece-me que a trilha é fazer marcha a ré para voltar para o meu passado. Não é? Os comboios eles não fazem marcha a ré, o condutor, o motorista é que passa para o outro lado oposto do comboio, porque existem, o comboio tanto anda de um lado como do outro, não é? Existe condução nos dois extremos. Portanto, aqui significa mudar de trilha, mas para retornar. Para retornar, não é? Eu segui em frente em algum momento da vida, convicto que o caminho era por ali, até que começou a não fazer sentido, né? O comboio continuava e afinal as paisagens que iam surgindo deixaram de me realizar, deixei de me sentir satisfeito. Então eu tenho uma cobrança para voltar. E aqui há a sensação muito forte de que se retornar vai ser um milagre, porque vocês estão com a sensação que já não há nada a fazer e que provavelmente a pessoa não retorna mais e que o caso está morto e enterrado. Podemos ter pessoas que já não se falam aqui há anos, mas que nunca perderam a conexão. O próprio julgamento traz energia que pode ser relacionamento kármico e que o próprio afastamento faz parte do pacote do karma, porque existem karmas que englobam afastamento. E finalmente o Papa. O Papa e o julgamento é relacionamento kármico. Fala de muita espiritualidade com a parte kármica muito apurada, não é? O retorno para alguém do meu passado para ter algo sério, para compromisso. E vamos ter alguém que neste fim de linha, para mudar de ciclo, vai ter um despertar espiritual. Despertar espiritual é quando eu começo a olhar para a situação, para as coisas, para as pessoas, com uma consciência mais elevada. E a forma como eu via as coisas, talvez de uma forma muito terrena, muito prática a nível humano, vai haver aqui um avanço a nível de aprendizado e até de despertar espiritual. Podemos ter casos em que a pessoa desperta pela primeira vez a nível espiritual. E podemos ter outros casos que a pessoa até se está a tentar aprofundar na espiritualidade numa fase mais avançada, mais profunda, em que já está num processo de autodescoberta dele próprio ou dela própria para tentar entender a vida, o mundo, o próprio destino dessa trilha que ele vai seguir e vai ressignificar por um outro prisma mais maduro, por um outro prisma mais evoluído, mais. Sabem quando nós nos aprofundamos na matéria do sentido da vida? O que é que andamos aqui a fazer? O porquê que a minha história de vida até aqui foi assim, e agora porque é que eu sinto um chamado para fazer diferente, e o porquê do porquê. Então eu busco o porquê, mas numa perspectiva espiritual, em que eu dou um pulo na minha evolução. E isso vai implicar que eu olho para a situação, eu olho para mim próprio e eu olho para o outro com outras lentes, com os olhos de uma realidade diferente. Eu até mesmo posso conseguir entender o porquê que até aqui foi assim e o porquê que daqui para a frente eu tenho um chamado para que seja de maneira diferente. Podemos ter o problema aqui de alguém que, devido a essa vaidade,
não é? Porque temos energia de grande maioria em algum ponto da vida. Ter sido uma pessoa, como eu já disse, que achou que o mundo girava, rodava à sua volta. Uma pessoa que até por valores que lhe foram incutidos a nível de crenças, a nível de princípios, de educação rígida, acabou por se limitar a ele próprio. Então há uma necessidade de quebra desses padrões. Podemos ter preconceitos aqui. Os preconceitos podem ser aplicados a N situações. Diferença de idades, sexo igual. Se for uma pessoa que esteja noutro relacionamento, vem a parte da moralidade, alguém que não quer retornar sem ter isso resolvido. Sendo uma pessoa que já agiu incorretamente com vocês, então é alguém que quer retornar e que não quer voltar a errar, ou pelo menos a cometer os mesmos erros. O canto da musa. Esta carta fala-me também de karmas, juntamente com o julgamento e o Papa, não é? Mas fala-me em leveza. Lembram-se que eu disse que ele queria mudar a trilha para um caminho mais leve, para um caminho mais favorável? Então aqui fala-me de um canto suave, o canto da musa, o permitir-se seguir nessa trilha de uma forma não daquela maneira pesada que estava, porque aqui eu sinto que é um passado dolorido. Então é alguém que quer retornar, não para repetir os mesmos erros, para trazer leveza, para fazer diferente dentro dessa história que já existiu. O beijo da rosa, mais uma carta que me fala de leveza. Olhem só, a rosa que desabrocha, não é? Estávamos a falar de uma pessoa muito dura, muito rígida, então imaginem que a semente foi plantada no cimento, no asfalto, no concreto, na estrada. É praticamente um milagre essa semente que foi plantada na estrada, no asfalto, vir a dar a flor, vir a desabrochar, não é? Foi como eu disse há bocado, para muitos de vocês o retorno dessa pessoa é praticamente um milagre, porque vocês já não acreditam. Mas realmente nós temos aqui o beijo da rosa, a rosa que acaba por brotar nesse asfalto, porque a semente não foi plantada na terra, então dá-se o milagre. A semente foi plantada em algo duro, uma pessoa dura, rígida, que já nem sequer existe aqui esperança de desabrochar, não é? Mas temos inclusive aqui uma joaninha, não é? A joaninha é um presságio muito grande de boa sorte e é uma boa sorte com a mão da espiritualidade. A espiritualidade a mexer os pauzinhos, até porque também existe uma situação karmática. Então não é simplesmente ao jeito que essa pessoa quer, por muito que ele se tenha enganado e tenha acreditado que poderia ser. Não, existe um chamado muito maior. A espiritualidade é que sabe como é que vai ser. Não é a vaidade e o orgulho dessa pessoa. Até que por muito que tenha resistido, é alguém, não é? Pelo próprio dedo da espiritualidade, que se vai permitir desabrochar para um caminho mais leve. E que fala de fé, pedir um desejo. Esta carta, que tem como símbolo figurativo uma criança, que mais uma vez me fala de renascer, não é? De recomeçar de novo. Isto aqui, o julgamento e a criança é vamos recomeçar do zero de uma maneira diferente, de uma maneira mais leve, deixando as mágoas, os ressentimentos para trás e vamos começar de novo, respeitando as etapas do relacionamento, porque a criança ela não cresce da noite para o dia, ela leva o seu tempo para crescer. Não é? Então pode ser algo que seja lento, pode ser algo que vocês até já desacreditem e que estejam apenas a assistir à tiragem para se curarem e por curiosidade.
mas é algo que vem como milagre, porque está escrito na história de vocês. Cada um de vocês tem que tirar um aprendizado com tudo o que aconteceu, com esse afastamento pesado, com tudo o que a pessoa já vos provocou, que incluiu algum tipo de dor, algum tipo de rejeição até. E é um caso que exige muito a vossa fé, e exige que peçam, exige que orem à espiritualidade por aquilo que querem. Não é terem a vossa vida parada à espera da pessoa, mas é saberem alimentar a vossa fé. Nunca desacreditar, porque a fé é precisamente aquilo que os nossos olhos não conseguem visualizar nem alcançar. Isso é que é fé, não é? É quando nós metemos o pé, mesmo sem estar a ver o chão, e temos a certeza que depois de metermos o pé, Deus não nos vai deixar cair. Então, para quem ainda quiser esta pessoa de volta, por muito que já tenha sofrido, coloque o pé, acredite, porque Deus não vai deixar cair. Porque temos aqui, respondendo à pergunta da tiragem, a pessoa não tem intenção de sair da vossa vida, embora já pudesse ter saído a nível físico por algum tempo, até por um período de anos. Vocês podem estar afastados dessa pessoa, mas nunca saiu da vossa vida a nível energético. Foi alguém que sempre esteve conectado, tanto ele ou ela com vocês, como vocês consoantes com ele ou ela, a nível energético, a nível de pensamento e de sentimento. Nesse aspecto, nunca existiu um afastamento, porque sempre estiveram ligados. Não é? Temos essa energia bem forte aqui na mesa. O que humanamente parece estranho, porque existe essa ligação, mas depois a nível físico não existe contacto, nem comunicação. Mas podem ter fé que vai chegar o período em que é o tempo certo para desabrochar, para florescer, para eu me permitir voltar a nascer de um jeito renovado. A própria carta de julgamento neste deck fala de renovação. Renovar, renascer, com o objetivo da unidade, do compromisso, da união, para uma completude. Então, para esta completude, obrigatoriamente, eu vou ter que deixar, eu vou ter que finalizar, eu vou ter que virar as costas para um ciclo que eu vou ter que encerrar para entrar neste. Então, esse ser amado vai ter que resolver alguma coisa na sua vida para encerrar um ciclo para se permitir a este, que é um retorno ao passado. Agora, o encerramento desse ciclo pode significar o corte de muita coisa na sua vida. Formas de pensamento limitadoras, imaturidade e um amadurecimento. O corte de um outro relacionamento que ele esteja envolvido. O corte de um estilo de vida. O corte de uma influência. O corte ou a ressignificação de prioridades. Porque para virmos para um novo ciclo, de forma mais leve, a carga pesada tem que ficar para trás. A carga pesada entre essa pessoa e vocês consoantes irá ter que ser resolvida entre vocês os dois, no sentido do perdão, para se permitirem renascer. Mas também é verdade que a própria pessoa que mentalizaram pode vir de um ciclo da sua vida particular pesado, que já é um fardo e que ele tem uma necessidade de romper. E para romper, não é? Para tirar essa mochila pesada das costas, esse fardo, ele vai ter que resolver coisas que dizem respeito a outras situações e também a outras pessoas. A aliança, ou as alianças, mais uma carta que me fala de união,
A carta que representa vocês consoantes, independentemente de serem homens ou mulheres, é a carta do consoante, e a carta do Sol, que me fala de retorno e de esclarecimento e do aprendizado, que vocês é que são o Sol da vida dele ou dela. Se alguma vez esta pessoa, através de atitudes, de comportamentos, se atreveu a desvalorizar-vos e a seguir por outra trilha em que vocês se sentiram com a autoestima completamente em baixo por terem sido rejeitados, temos o retorno. Porque a vossa luz sempre brilhou. E é um retorno para uma aliança. O próprio Papa fala da união, do compromisso sério. É provável que essa pessoa tenha de cortar uma outra aliança na sua vida. Uma aliança que vocês têm que adaptar. Uma aliança com outra pessoa, uma aliança familiar, uma aliança profissional ou meramente uma aliança com o próprio orgulho, com o estilo de vida. Mas que vem para novo ciclo e já está na energia do novo ciclo. Então é sinal que já está na energia dessa pessoa e até mesmo na prática tentar resolver algumas coisas na sua vida para este retorno. Alguém que já está a planear. Embora não lhe seja possível um retorno rápido, porque talvez tenha que resolver coisas que dizem respeito à sua vida particular e talvez tenha que amadurecer mais a ideia de que vai retornar. Porque implica uma coragem. Implica também, para alguns casos, uma quebra de orgulho. O reconhecer que errou, o reconhecer que fez uma má escolha. Não é? Também é alguém que tem receio que, devido àquilo que já vos provocou lá atrás no passado, que hoje em dia sejam vocês que estejam a vibrar no orgulho e que já não queiram mais essa pessoa de volta nos vossos caminhos. Então é alguém que também tem receio de ser rejeitado, se voltar, não é? Passa-lhe pela cabeça a possibilidade de ser rejeitado, de vocês já não quererem mais, de terem mudado de ideias, de ficarem também aí com o direito de terem o vosso orgulho. Alguns consoantes, não todos, mas uma pequena parte, neste momento pode estar noutra relação. Não é? Foi um ser amado que vos faltou à verdade. Vocês ficaram aí com o sabor amargo ou de ter colhido uma mentira dessa pessoa ou de não terem tido acesso à verdade. Podiam ter ficado sem perceber o porquê que essa pessoa agiu da forma que agiu. A necessidade de encaixar as peças do puzzle, de um esclarecimento, de perceber os porquês. E a pessoa vem para esclarecer. Porque vindo, obrigatoriamente vão ter que comunicar, não é? Existe aqui uma cobrança da vossa parte para entender muita coisa que na altura ficou por entender. O 2 de copas, a conexão de almas. Qual é a intenção? É ficarem com as mãos unidas. Esta carta fala de almas gêmeas. O Papa, o julgamento. Temos aqui grande conexão espiritual para todos. Conexão espiritual para todos. Almas gêmeas para uma boa parte. E também relacionamento kármico para outra percentagem. Então, por muitos anos, por muito tempo que tenha passado, tiveram sempre ali com aquela pessoa no pensamento. E é recíproco. Não pensem que são só vocês que se lembram dessa pessoa. É recíproco. O Pajem de Ouros fala de comunicação, mas é uma comunicação que este pajem, ele não corre para vir comunicar. Ele vem a passo lento. Então é alguém que não está com pressa. É alguém lento. É alguém que, em primeiro lugar, tem que resolver as coisas na sua vida
e que também tem o receio da vossa reação, ele vem sim, e dos 4 pajens é o pajem mais maduro, apesar de ser imaturo, ele é o que tem o pé mais firme no chão, porque estamos a falar do naipe de ouros. Mas tem uma energia muito grande, meus amores, de dar uma satisfação e, para alguns casos, de fazer um pedido de desculpa. Então, se existe a necessidade de esclarecimento, de satisfação, de desculpa, é porque existe um arrependimento, senão a pessoa não tinha isso na energia. Não é? Claro que não vai ser alguém que vai fazer um pedido de desculpa abertamente para todos os que estão a assistir, porque são milhares de energias. Podemos ter seres amados muito orgulhosos que não têm aquela capacidade de baixar a bola ao ponto de olhar olhos nos olhos e reconhecer a burrada que fez e fazer um pedido de desculpa, mas de forma indireta ele vai tentar dar uma justificação do comportamento que teve. E vem para entregar algo concreto, algo muito real, não é? O ouro, ele tem valor. É uma coisa palpável, não é? Embora esta conexão a nível de almas seja algo que vocês não conseguem sentir com as vossas mãos, nem ver com os olhos. É uma coisa simplesmente energética, mas que é sentida de uma forma muito profunda e muito real, também para esse ser amado. Então é essa grande conexão, é esse chamado de alma que vai contribuir muito para que esta pessoa retorne. E mesmo com o medo da vossa reação, ele vai fazer alguma coisa para comunicar. E a torre, numa desconstrução de vida. É alguém que sabe que quando vier, tem que vir de forma diferente, que não pode vir do mesmo jeito, que não pode trazer com ele ou com ela o mesmo fardo, a mesma mochila pesada. Cá está, não é? Eu deixo ficar para trás o peso pesado, eu resolvo, não é? Entre ele ou ela e vocês consoantes, é resolvido. Tudo o que houver para resolver a nível de passado, a nível de perdão, a nível de compreenderem o papel um do outro na vida um do outro e o que é que querem daqui para a frente. Esta torre, nós temos várias borboletas, não é? É o raio que atinge a vida e é a espiritualidade a dar um puxão de orelhas e a dizer: está na hora de mudar, está na hora de fazer mudanças. Mudanças de comportamento, mudanças de vida. E quando voltares para a vida do consoante, não podes vir do mesmo jeito que te apresentaste lá atrás. Tem que haver uma transformação profunda, mesmo a nível da forma como eu encaro o mundo, a forma como eu encaro o outro, a relação em si. Alguém que tem que amadurecer para ter a capacidade de ser mais empático com as necessidades alheias, neste caso com as vossas necessidades. E temos aqui a situação de alguém que vem e que vocês já não vão querer mais e o mundo da pessoa vai ruir. Porque no fundo é alguém que tem a esperança de que ainda venha tempo. E se vocês já não quiserem mais, a estrutura psicológica dessa pessoa vai ruir. Porque independentemente dos anos que passaram, foi alguém que nunca deixou de ter sentimento. Como é que é possível estar tanto tempo afastado, a viver outras situações e que sempre teve o sentimento? É possível. Por questões kármicas, que o afastamento está englobado no pacote do karma, por questões de imaturidade, por questões de vaidade e orgulho, que também temos a parte humana, a parte carnal, que dificulta bastante, apesar de existir bastante conexão espiritual. Então a torre é quando a vida nos bate à porta e nos diz: já tiveste oportunidades suficientes para mudar e não quiseste mudar por escolha própria, então agora vais mudar por obrigação. Porque a própria espiritualidade coloca situações na vida
em que a pessoa já não se sente bem da maneira que está, já não aguenta mais, seja o que for que ele ou ela esteja a viver do outro lado da cortina, do outro lado do mundo, do outro lado do planeta, não interessa. Esteja com quem estiver, a fazer o que estiver, é alguém que tem um chamado muito grande para cortar, para mudar, para vir para este novo ciclo de uma forma mais leve, mas para reconstruir de maneira diferente. Porque aquilo que ele ou ela acreditou que era uma base segura, não é? De trilha de vida, essa base segura vai deixar de ser tão segura assim. E portanto é por isso que a pessoa vai sentir a necessidade da mudança de trilha, de seguir um outro caminho que representa aqui o retorno para o passado. E o 8 de espadas, já cá faltava, não é? Uma pessoa travada que tem medo. Uma pessoa travada que tem medo. E que tem medo do vosso não. Tem medo de vocês já não quererem mais. Tem o impulso, tem o chamado de fazer essas mudanças todas, até porque já está a vibrar esse novo mundo. A própria espiritualidade já está a colocar na vida dele ou dela acontecimentos, não é? Coisas a acontecer em que lhe está a vir à consciência que eu tenho que mudar de vida porque eu não estou bem, mas depois eu tenho medo. O Papa, os pensamentos limitadores e o 8 de espadas. A crença de que as coisas têm que ser naquele rumo e eu tenho uma dificuldade em voltar atrás. Por falta de autoconfiança, que eu escondo essa falta de autoconfiança, mas também por medo do desconhecido. Porque eu sei o que tenho, por muito ruim que esteja, eu sei o que tenho, mas eu não sei o que é que eu vou colher no desconhecido. Neste retorno, que eu não sei a reação do consulente, eu não sei o que é que eu vou colher. Então eu vou adiando, eu tenho medo. Eu tenho receio de sair da zona de conforto, daquilo que já é garantido, por muita merda que seja, não é? Por muito infeliz que eu esteja. Eu acabo por tolerar a minha infelicidade, por ter medo do desconhecido. Por ter medo do não. Por ter medo de ficar sem o pau e sem a bola. Mas que são travas que ele próprio se coloca nele próprio ou nela própria. São limitações que vêm muito a nível de cabeça, de mentalidade. É alguém que para vir é como o pajem de ouros, tem que estar pronto. O pajem de ouros, ele tem o pé na terra, ele está pronto, ele está seguro. Ele vem para entregar algo seguro, mas ele também tem que se sentir seguro. Então pode haver aí casos que esta pessoa já tenta saber da vossa vida pelos meios que tiver disponíveis para tentar perceber se existe aí uma brecha para retornar. Se existe mais possibilidade de ter um não ou de ter um sim da vossa parte. E essa falta de confiança, não é, nele próprio e naquilo que vai colher do vosso lado, acaba por o travar. O pajem de ouros, ele é lento. Ele tem que encontrar um ponto de vida em que ele se sinta mais firme, mais confiante para ter a atitude. Diana, essa pessoa não tem como saber da minha vida. Perdemos completamente o contacto. Então, mais um motivo para, não é? Como é que eu me vou chegar a ele ou a ela? Como é que eu vou fazer? O vir às cegas, não é? Aqui o 8 de espadas tem os olhos vendados. O vir às cegas, o não saber o caminho. Como é que eu vou reconstruir esta história? Por onde é que eu vou começar? Mas se tiver alguma possibilidade de saber da vossa vida, ou através de internet, de redes sociais, esta pessoa faz por saber.
o 10 de ouros, olhem só. 10 de ouros é uma carta de realização, de concretização a nível familiar. A papisa, esta pessoa também sente que vocês neste momento estão misteriosos ou misteriosas, que estão calados, que também não correm atrás, que não procuram. Existe aqui um mistério, não é? Um silêncio muito grande, apesar de uma conexão também enorme e até mesmo um amor platónico com essa distância. O receio que vocês já estejam noutro casamento, para outros casos foi alguém que vos escondeu uma outra relação que tinha. Para outros casos, vocês consoantes já podem estar, sim, noutro compromisso e que guardam, não é? Apesar de estarem conectados a nível de almas e energeticamente, eu sinto que vocês guardam na garganta algo para dizer a essa pessoa que tem uma mágoa calada, uma mágoa calada. Uma mágoa que nunca foi partilhada. Uma necessidade de compreenderem muita coisa. E a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela é... das 4 rainhas, é a que mais sabe amar. Não é? Vocês tinham tudo para dar a essa pessoa. O cuidado, o amor, o nutrir, o romantismo, a dedicação, a completude. E não foram valorizados. E ficaram com mágoa calada, que está aqui, entalada na garganta. A pessoa sabe o que fez, é por isso que também tem bastante receio relativamente ao retorno, não é? Porque neste momento são vocês próprios que se estão a valorizar mais e que também já não correm atrás, apesar de terem este julgamento na vossa cabeça, que pensam a toda a hora nele ou nela, mesmo que já estejam a partilhar a vida com outra pessoa, mantêm essa conexão. É uma luta diária, não é? É uma luta diária em que até tentam desconectar, mas que não conseguem. E se a pessoa realmente, quando der este passo, vocês têm aí coisas para dizer, na garganta que está entalado, e que vão cobrar para esclarecer coisas que não compreenderam. E para alguns, este medo que a pessoa tem de retornar, de levar com um não é infundado, porque para alguns vocês não vão querer mais. Porque a rainha de copas, ela tem o sol na cabeça. Portanto, ela está-se a valorizar neste momento. Vocês estão em processo de amor próprio e até a aprofundar a vossa autodescoberta através do aprofundamento com a espiritualidade. Em busca da vossa estrutura. E já não vão querer mais essa pessoa de volta. Para alguns, não será para todos. Mas mesmo para aqueles que vão querer, a necessidade de esclarecimento. A ruptura, outra vez, que também saiu na primeira tiragem, a carta que representa a justiça. O 6 de ouros, que é a cartinha do compromisso. O 6 de ouros, que me fala no relacionamento desigual, no relacionamento injusto, em que vocês doaram muito mais do que receberam. E outra vez a carta de julgamento, que neste deck é além da ilusão. Lá está. Alguém que se afastou de vocês, iludido ou iludida com outra situação. E que a trilha que ele escolheu está a deixar de fazer sentido. Então é alguém que também tem um ressentimento contra ele próprio. Por não ter desabrochado na altura certa. Mas como existe a parte kármica, a parte espiritual, tudo isto não foi por acaso. Existe um propósito de aprendizagem.
Eu acredito que o propósito para vocês consoantes é, ou com esta pessoa ou em futuros relacionamentos, vocês vão se valorizar de maneira tal como nunca valorizaram na vida, que só vão aceitar doarem-se ao outro quando receberem. E que vão parar de vez, vão quebrar o padrão de doar tudo o que têm, de abrirem o vosso coração sem reservas, sem receber em troca em igual medida, que vão cortar com esse padrão. E realmente na relação nós temos que dar e temos que receber. A relação tem que ser satisfatória para ambos os lados. E não aconteceu isso aqui. E vocês ficaram sem entender o porquê, não é? Que essa pessoa desopilou, o porquê que virou as costas. E guardam mágoa até hoje. E alguns de vocês realmente já não vão querer mais. Mas os que quiserem, vocês vão romper. Aqui a ruptura fala, não é? Do rompimento. Vê-se aqui a personagem que está a romper com o quê? Com o mesmo tipo de comportamento, neste caso, de aceitar migalhas, de aceitar mais do mesmo, não é? E vem seguido da carta dos 6 de ouros que eu agora aceito se receber de igual para igual. Portanto, eu quero um relacionamento justo, um relacionamento equilibrado daqui para a frente. E eu exijo receber em igual medida daquilo que eu dou. E vocês têm algo para resolver, não é? A justiça, ela equilibra e resolve a bem da verdade coisas para serem esclarecidas de uma mágoa que ficou, de algo que ficou por compreender relativamente às atitudes dessa pessoa. E mais uma vez, o julgamento, o retorno, e que vocês já não estão dispostos a iludirem-se. Porque o vosso aprendizado passa por serem pessoas mais pé no chão, porque a Rainha de Copas, ela ilude-se facilmente a nível do amor, não é? Ela cria uma expectativa muito grande que depois não corresponde à realidade e que resulta em desilusão, em mágoa. Então o vosso aprendizado é equilibrar, não é? O vosso racional com as emoções. Terem um controle muito maior nas emoções, serem mais racionais, mais estratégicos e não se doarem com muita facilidade. Para se doarem, não é de qualquer maneira, é esse o vosso aprendizado. E portanto deixam de se iludir com qualquer treta, digamos assim. Para um grupo, vocês já não vão querer mais, não é? E o aprendizado dessa pessoa é que realmente o mundo não gira à volta dele ou dela. E que nós temos que saber dar importância a nós próprios, mas num relacionamento, quando nos comprometemos, ou até quando damos brecha à outra pessoa, de ter esperança num futuro ao nosso lado, nós temos a obrigação de ter responsabilidade afetiva. Porque ninguém nos obriga a dar brecha à outra pessoa, não é? E quando damos brecha, estamos a lidar com o sentimento do outro. E o sentimento do outro não é para ser pisado, desconsiderado. E aqui foi isso que aconteceu. Ok? Respondendo à pergunta do vídeo, a pessoa não sai dos vossos caminhos. Se quiserem, ainda vão ter aqui o retorno para um renascimento de uma forma completamente renovada, em que vocês vão ter que saber colocar os vossos limites. Tá bom, meus amores? Eu espero que a leitura tenha feito sentido para a vossa situação atual da pessoa que mentalizaram. Escrevam aí nos comentários se realmente bateu. Não se esqueçam de deixar o like e também, se puderem, a partilha do vídeo. Se é novo aqui no canal e se gostou, não saia sem fazer a sua inscrição. Um beijinho muito grande para todos. Fiquem todos bem e até uma próxima tiragem. Fiquem bem.